Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Juízes, capítulos 1 a 3. Se você leu com atenção esse início do livro de Juízes, talvez você tenha sentido um pouco de confusão. Talvez parecesse um pouco estranho esse início, justamente pela forma como o livro começa. O capítulo 1, versículo 1 diz que Josué morreu, e o povo então consultou a Deus para ver o que deveriam fazer a partir dali. Quem deveria lutar primeiro contra os cananeus? E o relato da morte de Josué volta a se repetir no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 6 até o versículo 10, 12, nós vemos ali o relato da rebelião do povo para com Deus após a morte de Josué. O que nós vemos nesse início de Juízes é justamente as duas introduções. O capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 5, é uma introdução histórica. Mostra justamente o pecado do povo em não ter expulso aqueles que viviam naquela terra. O grande tema do capítulo 1 é o povo avançando, conquistando a terra, mas ainda assim o seu fracasso. Israel fracassou ao tomar posse da terra prometida como um todo. Por mais que Otiniel e a tribo de Judá conquistem boa parte, tribos como a de Manassés, como a de Efraim, de Zebulon, de Azer, de Naftali, essas tribos falharam em limpar a terra. Os cananeus ainda continuaram a habitar naquela terra, mesmo que estivessem agora subordinados ao povo de Israel. E isso era um problema sério. Esse apanhado histórico é justamente a causa do problema teológico do livro de Josué. Então, no capítulo 2, versículo 6 em diante, nós vemos justamente isso. Vemos uma introdução teológica. Após a introdução histórica da falha de Israel conquistar aquela terra, vem a introdução teológica, que mostra justamente como aquela geração posterior não obedeceu a Deus. Não somente falhou em limpar a terra, como também não permaneceu fiel e por isso foi levado ao engano, foi levado a desprezar a Deus, foi levado ao pecado, a cultuar, a servir aqueles ídolos dos cananeus, daqueles que viviam na terra. E por isso, por conta dessa rebelião do povo, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele então os entregou nas mãos dos outros povos para que os despojassem, para que os humilhassem, para que eles soubessem o que era guerra, para que eles aprendessem da disciplina do Senhor. Porém, o Senhor continuava sendo um Deus bondoso com Israel. O Senhor levantou juízes. E não entenda aqui juízes como nós temos hoje, juízes que agem no tribunal. Na verdade, essa expressão de juiz nesse livro quer dizer apenas um líder militar, um homem usado por Deus para batalhar e triunfar contra os inimigos. O juiz, nesse livro de Juízes, era um guerreiro e não um magistrado, não alguém que estava no tribunal. Ele era um guerreiro que conduzia Israel para as batalhas, vencendo os inimigos. E esse ciclo, Israel pecando, o Senhor disciplinando o seu povo, o Senhor levantando juiz após o povo clamar pela misericórdia e pela intervenção de Deus, é um ciclo que se repete. Constantemente ao longo desse livro nós vemos esse ciclo. Israel peca, o Senhor disciplina, Israel clama a Deus e o Senhor provê um libertador. Israel volta a pecar e o ciclo se repete. Assim, o capítulo 3 se encerra com a história de 3 juízes, os 3 primeiros juízes, Otiniel, Eude e Sangar. Otiniel é o mesmo irmão de Calebe, que conquistou Criat-Sefer e se casou com Axa, a filha de Calebe, no capítulo 1 de Juízes, que também aparece isso lá em Josué, capítulo 15. Esse Otiniel foi o mesmo que venceu Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia, que durante 8 anos subjugou Israel. E após a libertação de Otiniel, sendo usado pelo Espírito de Deus, Israel então teve 40 anos de paz. Eude tem um relato mais longo. Age de forma astuta e trama um plano para vencer Eglon, o rei dos Moabitas, de forma que o povo, os Moabitas, demoram para perceber que o seu rei estava morto. Assim também encerra o período de 18 anos que os Moabitas estiveram dominando sobre Israel,
e agora concede 80 anos de paz para o seu clã, para o seu povo. Por fim, Sangar tem um relato muito curto. Depois de Eude veio Sangar, aquele que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois e também libertou Israel. O propósito dos capítulos 1 a 13 é justamente introduzir a história dos juízes. Introduzir não somente historicamente, mostrando o fracasso de Israel em triunfar contra aqueles que habitavam na terra antes deles chegarem, como também as consequências desse fracasso, por não terem expulsado os cananeus, aqueles que viviam na terra, por não terem obedecido ao Senhor, limpando a terra daqueles povos, eles foram levados ao pecado. O objetivo era mostrar justamente as consequências da desobediência de Israel, mas ao mesmo tempo mostrar que Deus era gracioso, Deus cuidava do seu povo e provia libertador para o seu povo. Há um detalhe muito importante no livro de Juízes. Por mais que nós vejamos essas menções temporais do tempo que Israel esteve sob juízo de um rei, e também o tempo em que Israel teve paz após um juiz agir, essas histórias não são cronológicas, não são histórias interligadas com um período de tempo fechado em cada uma. Na verdade, por serem tribos dispersas em uma grande área, é provável que esses relatos tivessem juízes contemporâneos, juízes que agissem ao mesmo tempo em áreas distintas do território de Israel. Por isso, não são histórias em linha temporal, mas são histórias que sobrepõem uma à outra. E por isso nós podemos ver aí muitos juízes que são imperfeitos, justamente porque por mais que um juiz libertasse uma área, outras áreas estavam ainda submissas aos reis. Eram juízes imperfeitos, mas ainda assim nós podemos contemplar nesse texto aquele juiz que é perfeito, aquele líder que purifica e santifica o seu povo. Cristo é aquele que concede libertação definitiva para o seu povo. Cristo é aquele que pode ser contemplado nesse texto como o juiz perfeito, aquele que conduz o seu povo a vencer os inimigos, os purifica de todo o pecado de forma definitiva, não de forma momentânea, até que a próxima geração venha e abandone o Senhor. Cristo realiza uma obra plena, nos purificando totalmente para Deus. Além disso, o fracasso de Israel em seguir o Senhor mostra justamente a necessidade que eles tinham de libertador, a necessidade que nós temos de um libertador. Portanto, reconheça a sua necessidade de um libertador. Nenhum de nós pode triunfar contra o pecado por conta própria. Todos nós precisamos de um libertador. As nossas obras, as nossas habilidades, o fato de sermos socialmente bonzinhos, dos vizinhos e parentes nos ver como pessoas boas, não nos torna pessoas agradáveis a Deus. Todos nós pecamos contra Deus e precisamos de um libertador, de Cristo, aquele que nos limpa de todo o pecado. Por isso, não tolere o pecado em sua vida. Trate o pecado com seriedade. Todos nós pecamos e precisamos lidar com o pecado. Se o nosso coração anda endurecido, nós seremos disciplinados por Deus. Se pertencemos a Deus e vivemos no pecado, a disciplina de Deus é inevitável, justamente porque o nosso Pai disciplina ao Filho a quem ama. E no momento da disciplina, nós podemos clamar a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, para que nos santifique, para que nos purifique do pecado, para que nos leve ao verdadeiro arrependimento e ao abandono do pecado. Nós temos livre acesso a Deus. Mesmo pecando, mesmo sendo disciplinados por Deus, nós podemos ter acesso ao nosso Pai. Por isso, não rejeite ao seu Pai. Clame a Deus. Ele pode perdoá-lo, santificá-lo e conduzi-lo ao verdadeiro arrependimento. Por isso, reconheça o seu libertador e busque a sua graça. E se você já pertence a Cristo e anda no pecado, arrependa-se, a fim de que você não careça da disciplina de Deus, para que assim tenha um coração arrependido diante de Deus.